É sentimento como esse que faz você fracassar, procrastinar, ter medo. E confesso que estou numa semana bastante desafiadora em todos os sentidos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Mas antes de a gente conversar um pouco sobre isso, deixa eu me apresentar, me chamo Ed Dias e aqui toda semana eu trago um pouco das minhas experiências vividas na prática sobre marketing, venda, empreendedorismo e estratégias que eu adoto dentro do meu negócio, fazer você refletir, aplicar e melhorar, seja para o seu produto ou serviço, seja no mundo real ou no mundo digital. E real, quando eu falo, é o mundo físico, tá? Não é que o mundo digital não seja real, mas o mundo físico. Tá. E que sentimento é esse? Se você não tem, certamente, se você é empreendedor, de verdade terá, que é a ansiedade. Nossa, como eu lembro que antes de eu empreender, eu era um pouco ansioso. Só que depois que eu fui realmente empreender de verdade, essa ansiedade ela foi por três. E hoje em dia eu fico ansioso por muita coisa, muita coisa. E às vezes não é nem por questões profissionais que envolvem os meus negócios, mas até na minha vida pessoal, eu acho que acabei migrando um pouco dessa ansiedade do profissional para minha vida pessoal. E muitas das vezes isso acaba me prejudicando na questão, principalmente quando eu fico muito ansioso e eu quero que aquilo logo aconteça, eu acabo procrastinando, eu acabo ficando com medo de arriscar dar um próximo passo de uma outra coisa que eu estou desenvolvendo, que eu estou prestes a fazer. E esse sentimento de ansiedade, a gente que empreende, a gente tem o tempo inteiro, pelo menos eu tenho um tempo inteiro. Eu fico ansioso, simplesmente, eu vou dar um exemplo aqui, simplesmente, por exemplo, um cliente, ele fechou uma compra comigo, uma compra de um produto. Para quem não sabe, eu vendo produtos, também, né, um dos meus negócios, eu vendo produtos e acessórios eletrônicos. Aqui atrás é um pouco do meu estoque, onde tem alguns produtos aqui, dá para ver. Tem aqui Alexa, fone, headset, tem aqui embaixo tem suporte de celular para moto e bicicleta, microfone de lapela, tem uma série de coisas, né? Ring light. Então, e aí o cliente, ele, voltando, né? O cliente, ele fechou um determinado produto comigo para poder comprar no dia seguinte. E aí, enquanto não chega esse dia seguinte, principalmente se for à noite, eu sei que muitas coisas podem acontecer, né? O cliente ele pode desistir, ele pode pesquisar em outro lugar que encontra um produto mais barato, que se tem uma entrega mais rápida também, possa ser, ou pode ter acontecido algum imprevisto, alguém caiu doente, ele precisou viajar, ele não vai conseguir mais receber, o dinheiro que ele achava que ia receber no dia seguinte, ele não vai receber mais, ou sei lá, apareceu algum imprevisto. E a gente não consegue controlar isso, né? Quando é o outro, quando é o cliente, a gente não consegue mandar no dinheiro do cliente. A gente faz o nosso trabalho de abordagem, de venda e tal, tenta fechar a venda para poder fazer a entrega no mesmo dia, mas nem sempre a gente consegue, principalmente pela questão do horário. Agora mesmo, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, são as 20 horas e 13 minutos. Esse horário eu já não atendo mais. A loja ela fica aberta das 9 até as 18 horas. Então, 20 horas e 13 minutos, não consigo mais atender ninguém. E aí fica pro dia seguinte. Um cliente fechou uma venda comigo que eu vou entregar amanhã. E essa venda é até em uma outra cidade. É uma cidade vizinha aqui onde eu moro, mas é em uma outra cidade. Então, até chegar amanhã para poder entregar esse produto a esse cliente, já me dá uma certa ansiedade. E aí eu tô gravando esse vídeo porque eu agora eu tava fazendo uma outra coisa, eu já travei de fazer essa outra coisa porque não, eu estou ansioso. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou ansioso. Não só pela venda, mas essa semana está sendo uma semana bem desafiadora, a questão profissional. Uma das plataformas que eu mais vendo, onde eu tenho um retorno super positivo o tempo inteiro de clientes, um fluxo muito importante, me suspendeu. Eu não consigo nem anunciar, nem verificar a plataforma, não consigo fazer absolutamente nada, nem mesmo conversar com clientes, nem clientes que estão aguardando meu retorno, não consigo fazer absolutamente nada. E isso está me dando alguns gatilhos, além do medo, tá, da insegurança, a questão da procrastinação. Então, alguma coisa deu errada, eu tô tão ansioso para poder liberar, eu já fiz todos os procedimentos legais que a plataforma exige que a gente faça, de reconhecimento, alguma reclamação, a negativa, a devolutiva que eles pedem, né? Se eu realmente reconheço ou se eu fiz determinada ação que eles identificaram. Então, eu tô super ansioso, primeiro, para poder eles me liberarem, porque a gente aqui no Nordeste, esse mês de junho é um mês super importante pra gente. É um mês que as pessoas estão de férias, as pessoas estão mais encorajadas a consumirem, e aí seja produto ou serviço, o que você tiver e tiver bem posicionado, as pessoas realmente consomem e consomem muito, seja para ela ou até mesmo para poder presentear alguém. As pessoas viajam muito, né, pelos os interiores.
onde tem muitas festas nordestinas. Na cidade também tem, mas os interiores é o que são mais calorosos. Então as pessoas acabam levando coisas da cidade para o interior. E quando tá no interior, pega as coisas do interior e traz para a cidade. E aí eu tô muito ansioso, né? Preocupado por causa dessa suspensão. Eu não sei qual foi o motivo, mas tô suspenso. E as coisas acontecendo, né? E a gente faz um planejamento para seguir o mês de meta, de estratégia, e as coisas não estão conforme a gente planejou. E isso tá me dando vários gatilhos. Eu lembro que quando eu não empreendia de verdade mesmo, eu era ansioso, mas eu não era tão ansioso como eu sou hoje, ao ponto de eu procrastinar, levar isso para frente, ao ponto de me dar medos, inseguranças. E eu tô gravando esse vídeo justamente por... Então, certamente você que tá aí do outro lado, que tá assistindo esse vídeo, sabe exatamente dessa dor, né? Hoje, para mim, uma dor não é que seja algo que é um martírio, que é um peso na minha vida, mas eu sei e entendo que isso acaba me prejudicando, porque a vida da gente não é somente vendas, negócios, dinheiro. A gente tem outras coisas para poder fazer também, somente na nossa vida pessoal. E eu percebo que a cada momento que eu tô ansioso, eu deixo de fazer algo para mim na minha vida pessoal. Eu não queria que fosse assim. Eu queria que separar, né? Na verdade, a gente quer separar, né? Vida pessoal, vida profissional. No papel e nos vídeos dos coaches, é muito bonitinho, mas na prática não é assim. Não é assim. Não, aqui o meu negócio ele fica funcionando das 9 até as 18 horas. Mesmo que seja tudo no digital, então eu respondo clientes tanto nas plataformas quanto no WhatsApp até às 18 horas. Alguns clientes, obviamente, durante a noite, 20 horas, 21 horas, eu acabo respondendo também. Também depende da urgência, né? Tem cliente que é muito direto e fala, eu preciso disso para amanhã, porque eu tenho uma gravação, porque eu tenho que dar um presente, ou porque eu vou viajar. Então, é algo muito pontual, então eu vendo aquela mensagem, eu respondo de imediato se eu realmente eu consegui atender de bate pronto. Mas no normal é das 9 até 18 horas, para poder pegar o restante do dia ou da noite, fazer coisas para mim, né? Tipo, treinar, dar atenção à minha noiva, fazer coisas dentro de casa, porque a nossa vida não é só trabalho, né? Tem as outras coisas também, pensar nos novos projetos, em outras atividades também. Só que isso acaba me atrapalhando em pensar em novos projetos. Às vezes tem, por exemplo, um banheiro para lavar. Eu acabo procrastinando pro dia seguinte, porque eu fiquei ansioso com determinada ação que aconteceu no meu negócio, na minha vida pessoal. E isso acaba atrapalhando, né? Atrapalha demais, né? Graças a Deus. Eu tenho uma vida pessoal, social muito agradável, mas eu percebo que atrapalha, poderia ser melhor. E eu tô cada dia tentando melhorar esse lado meu ansioso. Cada dia eu tento melhorar esse lado meu ansioso. E a gente não consegue sempre, né? Se eu disser para você que todo dia que eu acordo disposto, com aquele sentimento de ansiedade, não é todos os dias, mas a gente faz. A gente vai lá, levanta. A gente vai lá e aborda o cliente. A gente vai lá e responde. A gente vai lá e tenta melhorar algum processo. A gente vai lá e tenta melhorar tenta melhorar um posicionamento. A gente tenta melhorar o tempo inteiro, mas não é todo dia que a gente tá afim de melhorar. Pelo menos esse sentimento que eu tenho, porque às vezes o negócio não tá fluindo, né? Suspensão do nada, meta diária que às vezes não consegue bater, cliente reclamando de algum problema de algum produto. Então são coisas que acabam nos consumindo dentro do nosso negócio, que infelizmente acaba levando para a vida pessoal. E aí eu resolvi gravar esse vídeo. Eu tô com esse sentimento de ansiedade. Amanhã mesmo eu vou atender um cliente em uma outra cidade, próxima aqui, mas é em uma outra cidade, um cliente que eu não conheço, eu nunca vi na vida, mas já tá tudo combinado, produto, local, horário, já tá tudo combinado. Só que percebe que a ansiedade baixa até chegar amanhã para um cliente desconhecido, não me conhecia, não conhecia minha loja, não conhecia absolutamente nada, mas esse sentimento de ansiedade acaba me consumindo. Agora há pouco eu ia treinar, só que aí eu já, na minha mente, tá aqui para já não treinar, fazer uma outra coisa, e é sempre assim, eu fico ansioso, aí eu tenho determinada coisa para poder fazer, aí eu fiquei ansioso, aí essa coisa, eu tento ocupar essa coisa com uma outra coisa que não tem nada a ver, só para poder dizer que eu não fiz determinada coisa. Mas o planejamento era para poder, por exemplo, o planejamento agora era para poder treinar. Nesse horário que eu tô gravando esse vídeo, são 20 horas e 30 minutos. Para poder eu treinar.
Só que na minha mente já tá aqui, ó, não vou treinar, vou fazer outra coisa, mas só pelo fato de eu estar ansioso. Eu sei, não é legal, mas é uma forma também que eu tenho hoje de estar aqui fazendo essa troca junto com vocês. Eu sei que você que está do outro lado aí também sofre com esse sentimento e acaba te prejudicando e prejudica em alguma área da sua vida, seja pessoal, profissional. E aí não é só para quem empreende, para quem não empreende, que possivelmente vai ver esse vídeo também, saiba que você vai ter esse sentimento também. E aí é super importante a gente saber lidar com isso. Eu sei, eu estou sabendo lidar com isso. Não tive perdas nenhuma porque eu estou sendo ansioso, mas eu não queria ter essa ansiedade tão aflorada ao ponto de me fazer, principalmente, procrastinar meu próximo passo com novos projetos, com novos desafios. Mas eu tenho esse sentimento e nesse momento eu estou com esse sentimento. Agora, uma coisa que a ansiedade me fez muito bem, a gente falei muito da parte ruim, né? Porque acho que mais me paralisa, me dá gatilhos negativos do que positivo. Mas uma coisa muito legal, eu acho, e eu levo muito em consideração isso, o que a ansiedade me fez é refletir muito sobre os próximos passos. Isso, sem sombra de dúvida, é uma parte, pelo menos para mim, sei que muitas pessoas acabam não tendo esse ponto, né? Mas para mim, eu acho isso muito positivo, essa questão do refletir os próximos passos. Eu sei que às vezes a gente pensa demais em determinadas coisas e acaba nos paralisando ou nos dando muito gatilho de medo, né? Porque a gente acaba pensando em outras e outras coisas. Que a gente, quando a gente teve aquela ideia, a gente não pensou, e então você já baixa a insegurança, o medo e tal. Mas essa questão do refletir, ver as coisas com mais detalhes, com mais cuidado, não agir somente por impulso, pela emoção. Isso a ansiedade me trouxe, e isso eu levo muito em consideração e me faz muito bem para tudo, tá? Isso aí eu não tô falando somente de negócios, de venda, de estratégia, não, tô falando também da minha vida pessoal. Então é isso. Queria compartilhar isso com vocês. Sei que esse vídeo vai ficar um pouco maior do que os outros, porque no momento que eu tava gravando um vídeo, meu celular descarregou, eu não observei a bateria. E aí ele tem um recorte, se eu não me engano, nos 7 minutos, o celular descarregou, 7 minutos e pouquinho, e eu botei na tomada. Nesse exato momento ele tá aqui na tomada, mas não queria perder o time do vídeo e desse sentimento que eu tô agora, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de curtir, caminhe esse vídeo para outros empreendedores também, para poder a gente continuar crescendo a nossa comunidade, tornando ela forte e lucrativa. Valeu? Até o próximo vídeo. Um abraço.